Boa tarde, presidente. Boa tarde mais uma vez. Esse projeto de lei é uma alteração ao projeto o programa de desestatização. Foi proposto pelo Dória inicialmente e agora a gente está alterando e incluindo algumas coisas nesse projeto de desestatização. Primeiro, eu queria fazer uma reflexão que eu acho que esse projeto vem bem em direção ao que está acontecendo na nova gestão que a gente vai ter nessa cidade. Algumas pessoas já falaram hoje, inclusive na audiência pública, que esse governo não vai ser necessariamente um governo de continuidade. Para nós, esse governo vai ser um governo de aprofundamento de algumas coisas que para a gente é crítica, inclusive a venda da cidade de São Paulo. Então, é um projeto de lei que está ampliando, né, a possibilidade de privatização, vamos dizer assim, vamos colocar aqui, vários pontos e coisas aqui na cidade de São Paulo. Aqui está muito bem explicitado alguns terrenos, um terreno, que eles explicitam exatamente qual é esse terreno. Eles falam também das ciclofaixas que existem na cidade de São Paulo, da possibilidade de privatização das ciclofaixas. Eles falam também de centros esportivos, e a gente precisa entender que nas periferias da cidade a gente tem os CDCMs, né, que já muitas vezes a população tem uma dificuldade imensa de entrar, porque estão sempre entregues a algum amigo de alguém, né, que muitas vezes cobra para que esses espaços de esporte sejam utilizados nas periferias da cidade. Mas a gente tem um ponto que é um ponto 4 do projeto, que ele é hipergenérico. E é aqui que eu acho que é mais problemático. Porque se antes a gente tinha delimitado exatamente quais eram os projetos que poderiam, e equipamentos que poderiam ser desestatizados ou privatizados, agora a gente tem uma garantia em lei na cidade de São Paulo que fala com que pode ser privatizado tanto estruturas, como equipamentos, como serviços, em diversas áreas. Então, fala de economia criativa, e aí vale lembrar que a cidade de São Paulo passou por um processo de muita luta dos movimentos de cultura para impedir que as casas de cultura na cidade, que foram criadas lá pela gestão da Luísa Erundina, fossem privatizadas, e com esse projeto a gente volta a abrir a possibilidade de que isso aconteça. Fala de economia criativa, fala de patrimônio, fala de várias coisas, e de forma muito genérica, o que garante que a Prefeitura de São Paulo teria condições de privatizar praticamente tudo, desde terrenos, a estruturas, a serviços no município de São Paulo. E isso para a gente é muito grave. Pensar que a cidade de São Paulo cada vez mais pode perder os seus recursos, principalmente no momento em que a gente tem discutido a pouca qualidade ou quase nenhuma qualidade dos serviços de terceirização, de privatização que aconteceram na cidade de São Paulo. Vale lembrar a discussão que ocorreu aqui durante muito tempo e continua acontecendo, inclusive com uma CPI, inclusive com uma CPI investigando e tentando entender o que aconteceram com os cemitérios aqui na cidade de São Paulo. E como essa concessão não tem respeitado critérios básicos, mínimos de atendimento, né, que tem sido discutido pela Comissão de Política Urbana aqui na casa. Vale a gente lembrar do que essa cidade passou e tem passado, e com certeza vai continuar passando no próximo período com a Enel, que foi privatizado. Falar do processo que foi aqui nessa casa, quando a gente discutiu a privatização da Sabesp. Todos esses processos que tinham muito pouco ou quase nenhum apoio popular, porque a cidade de São Paulo entende que esses serviços desestatizados geralmente fazem com que a população enfrente mais dificuldade e menos compromisso de atendimento, sobretudo quando a gente está falando das áreas mais afastadas, sobretudo quando a gente está falando das populações que já são menos atendidas, como a população negra na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade que é capaz de fazer com que a população negra, sobretudo as mulheres negras, estejam em praticamente todos os índices, aparecendo sempre como as maiores prejudicadas e as pessoas com menos acesso às políticas públicas dessa cidade. E o que a gente está vendo aqui é que, mesmo com todos esses problemas, mesmo com a possibilidade das emergências climáticas que a gente está apresentando, a cidade de São Paulo cada vez mais trabalha para que o serviço público tenha cada vez menos condições de atender essa sua população. E esta é a casa que deveria zelar pelo serviço público, que deveria fazer com que o serviço público fosse mais eficiente. Esse é o texto que eles dizem, que isso é importante para que a gente tenha um serviço público mais eficiente para as pessoas. Mas não é isso que as pessoas encontram nos serviços que foram terceirizados. Basta falar para as pessoas que são atendidas em serviços de saúde que são terceirizados. Eu mesmo, como parlamentar, visitei um serviço terceirizado de saúde na cidade de São Paulo, em que as pessoas tinham que esperar no meio da rua, em que idosos esperavam no sol para ter um atendimento.
e que a sua organização social não era fiscalizada, porque a cidade de São Paulo não tem capacidade de fazer a fiscalização desses equipamentos. E aí a gente está falando que mesmo com esses problemas, mesmo sem resolver os problemas que já foram apontados nessa gestão dessas desestatizações, agora a prefeitura não só amplia, mas amplia de uma maneira absolutamente genérica, que vai fazer com que a sociedade perca totalmente o controle do que pode ou que não pode ser privatizado da noite para o dia aqui na cidade de São Paulo. Esse é um projeto extremamente perigoso e, no nosso entendimento, é um projeto que aponta o perigo que vai ser a nova gestão. Obrigada, presidente.